A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Boa noite, meus queridos amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, luz e paz para todos nós, e estamos juntos novamente no programa Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Meus queridos, vamos estudar o exame do perdão. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, através do seu WhatsApp, que é 999-327758. Para falar comigo, utilize a TIM, 98801-2675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Em nossa caminhada, a intenção da vida é sempre esta: fazer você cada vez mais consciente da força infinita depositada no mais íntimo do seu ser. Quando você tem medo de alguma pessoa ou vacila diante da adversidade, já está de antemão decretando a sua própria derrota. Isso porque o seu suposto inimigo ou a sua suposta adversidade não tem força alguma. E se você cai em algum momento, é pura e simplesmente porque você, pelos condicionamentos religiosos do passado, que não tinham nada a ver com a verdade divina, acreditou na força do mal, esquecendo-se do poder infinito que sempre esteve contigo, desde o seu nascimento. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite no exame do perdão. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós, isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender. Ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Jesus, esse sol de primeira grandeza, e muitos acham que ele é um ser vingativo, né? Nas menores questões do ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Como eu falei aqui de vingativo, é porque tem alguns vídeos que circulam na internet. Tá vendo? Foi brincar com Jesus, tá aí. Foi assassinado como John Lennon, coisa dessa natureza. Como se o Jesus, esse ser bondoso, como eu citei agora há pouco, esse sol de primeira grandeza, como está nos evangelhos, de repente, de uma hora para outra, vira um carrasco, um ser vingativo, perverso, cruel. Ora, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é o Cristo que nós conhecemos que eles estão falando. Vê se o Cristo ia se ofender, né, por palavras de um jovem, né, sem maturidade, sem conhecimentos religiosos, e ele ia se ofender por causa disso. Por causa disso ele tem que ser assassinado. Vamos raciocinar, meus queridos irmãos, vamos parar com essas idiotices ridículas, né, de ficar passando essas coisas para frente. E o que mais me assusta é quando eu recebo isso de alguém que tem uma certa cultura, aí que não entendo nada mesmo, não é possível. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós mesmos,
Normalmente é assim, né? Se no balanço de consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhe desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de que o prejuízo alcançar-nos individualmente é tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Nós somos criaturas também falíveis, né? Todos somos. Aqui não tem ser perfeito. Então dê oportunidade de reajustamento àquele que em algum momento te ofendeu. Se porém o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós, o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles, amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhe conservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. O que acontece muitas vezes é quando nós estamos numa certa irritabilidade e ela só tende a aumentar, porque você está numa faixa que está recebendo sugestões de espíritos desencarnados, vingativos, revoltados, e eles encostam, ficam passando essas informações e você acolhendo aquilo com naturalidade e ao mesmo tempo se desequilibrando cada vez mais. Cuidado, tá? Quando Jesus advertiu-nos que devemos vigiar e orar, ele cita vigiar primeiro, então, vigiar a nossa mente. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porque até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilhamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renascemos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Existem situações, por exemplo, de desafetos lá no mundo espiritual, mas que um volta primeiro. E aquele que permanece na erraticidade, normalmente, costuma ficar sendo um obsessor. Então, também temos que tomar muito cuidado com isso. Sigamos assim, de nossa parte, vida fora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoas, e rogando a bênção divina para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Então, meus queridos irmãos, olha, a mensagem é clara. Nem sempre vamos agradar a todos, mas evitemos contrariedades. Quando você sentir que a pessoa não tem muita simpatia por você, ore por ela. A balança do bem não tem cópia. A vontade adoece, mas não morre. Quem compensa mal com mal atinge males maiores. É o contrário, né? Você deve pagar com bem o mal que se recebe. Agora, mal com mal, a tendência é só criar problemas maiores, até mesmo guerras. O amor real transpira imparcialidade, o sofrimento acorda o dever. O remédio excessivo faz-se veneno. Quantas pessoas que estão hoje drogadas através de inúmeros medicamentos, né? Não deixa de ser droga, passam até a ser viciadas, trazendo muito desequilíbrio. Tudo na dose certa. Somos todos familiares de Jesus. Nenhum enfeite disfarça a culpa. A vida não causa o coração humilde. Toda convicção merece respeito. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Isso é fato, né? A pessoa pode ser muito bem aquinhoada, dormir num palácio, mas se ela não tiver uma consciência tranquila, não conseguirá dormir, a não ser por medicamentos fortes. Emoções e ideias não existem a sós. O tempo não desfigura a beleza espiritual. Tratando da mediunidade, na essência, é cooperação mútua. Para o cristão não existe dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. Isso é importante, que o cristão deve, sim, trazer para dentro de si. Se tem alguém sofrendo, está sofrendo a mim também, porque me faz sofrer também. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de uma mesma família. Família universal. Do erro nasce o coração. Lábios vigilantes não alardeiam vantagens. A caridade é o pensamento vivo do Evangelho.
porque Jesus só falou da caridade, que é o amor em ação, né? O seu evangelho é o tempo todo falando de amor. Quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das faculdades que te enriquece as mãos. Quantos companheiros desajustados, quantos irmãos com problemas físicos, né? Com deficiências de nascença, e nós aqui com os corpos perfeitos, reclamando de tudo e de todos. Então precisamos parar e tirá-los como exemplo de superação, para que isso sirva também para cada um de nós. Pondera não apenas as dificuldades dos que ainda em plenitude das forças físicas se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio dos que se acham em processos obsessivos, vinculados às trevas da delinquência. Observa não somente a tortura dos paralíticos, reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminho, estrada fora, de coração enrijecido na indiferença. Considera não apenas o suplício dos que renasceram em dolorosas condições de idiotia, reclamando o concurso alheio nas melhores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que, no fastígio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Quando a fadiga te espreite a esfera de ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimentos do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, do teu pensamento, de tua palavra, de tua providência, de tuas mãos. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. E se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que certa feita asseverou positivo à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir num dia consagrado ao descanso. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho, meus irmãos, o trabalho no caminho do bem, o trabalho para semear o bem, para viver o bem, para fazer coisas boas, para praticar coisas boas, para ter bons pensamentos, para ter boas obras, é sempre trabalho o tempo todo, porque Jesus trabalha até hoje, Deus nosso Pai trabalha até hoje, e nós não vamos trabalhar por quê? Porque a inércia, porque a aposentadoria, porque a paradeira. A gente precisa trabalhar, porque isso é para o nosso crescimento mesmo, é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. E é para ajudar também na evolução do planeta. Somos defrontados com frequência por aflitivo problema cuja solução reside em nós. A ele debitamos longas fileiras de irmãos nossos que não apenas infelicitam o lar onde são chamados à sustentação do equilíbrio, mas igualmente enxameiam nos consultórios médicos e nas casas de saúde, tomando o lugar de necessitados autênticos. Muitas vezes nós vamos procurar remédios nas clínicas, nos hospitais, nos lugares de atendimento à saúde pública, e às vezes a gente não tem nada. Às vezes a gente está se fazendo de vítima e estaremos aí ocupando lugares de quem realmente precisa do atendimento médico. Referimos-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de qualquer sintomas ou impressões e que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Experimentam, às vezes, leve intoxicação
superável, sem maiores esforços, e dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas respeitáveis quando necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. Atingido esse ponto, semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgaste, cujas consequências ninguém pode prever, ou entram, modo imperceptível para eles, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Depois disso, instalada a alteração do corpo ou da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce, em agravo de responsabilidade daqueles que se entibiam diante da vida, sem coragem de trabalhar, sofrer e lutar. Se fazer de vítima, meus irmãos, nunca vai resolver problema de ninguém. O negócio é encarar a realidade, é enfrentar o problema face a face, cara a cara, é vivenciar aquela situação de modo que você tire daí aprendizado para o seu crescimento espiritual. Ficar na inércia, ficar inativo, ficar se fazendo de vítima, de doente, sem ter doença nenhuma, precisando de remédio, sem ter necessidade nenhuma de remédio, quando o mal está em você, quando é você que pode corrigir esse mal. Não vai adiantar situação nenhuma, vai complicar ainda mais a situação que você está vivendo. Precatemo-nos contra esse perigo absolutamente dispensável. Se uma dor aparece, auscultemos nossa conduta, verificando se não demos causa à benéfica advertência da natureza. Se surge a depressão nervosa, examinemos o teor das emoções a que estejamos entregando as energias do pensamento, de modo a saber se o cansaço não se resume a um aviso salutar da própria alma, para que venhamos a clarear a existência e o rumo. Antes de lançar qualquer pedido angustiado de socorro, aprendamos a socorrer-nos através da autoanálise, criteriosa e consciente. Ainda que não seja por nós, façamos isso pelos outros, aqueles outros que nos amam e que perdem, inconsequentemente, recurso e tempo valiosos, sofrendo em vão com a leviandade e a fraqueza de que fornecemos testemunho. Nós, que nos esmeramos no trabalho desobsessivo em doutrina espírita, consagremos a possível atenção a esse assunto, combatendo as doenças fantasmas que são capazes de transformar-nos em focos de padecimentos injustificáveis a que nos conduzimos por fatores lamentáveis de auto-obsessão. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamo-nos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão: cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Egoísmo, gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece, intoxica e faz sofrer. Lisonja, adapta ao recipiente da intenção que a conserva, embriaga e cria a frustração. Sinceridade, aço moral, demonstra forma determinada e resistência própria, útil às construções duradouras. Construções materiais, tatuagens efêmeras na crosta ciclópica do planeta. Construções espirituais, duradouros aperfeiçoamentos na estrutura íntima do espírito. Da semente brota a haste da planta, do ovo nasce o corpo do animal, da consciência desabrocha a diretriz do destino. Bem,
calor da vida. Há bons e maus condutores de calor. A condutibilidade do bem entre os homens demonstra o valor de cada um. Virtudes aparentes, metais comuns no homem, que se alteram ante a ventania das ilusões terrenas. Virtudes reais, metais preciosos do espírito, que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Associados de ideal abraçam hoje experiências para as quais até ontem não denotavam o menor interesse e companheiros de esperança que nos desgarram do passo, esboçando trilhas outras. Debalde, procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, de vez que se nos patenteiam emocionalmente distantes. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas manifestas nos povoem o espírito. Abstenhamos-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Entendamos também que o passado é um meirinho infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás, no campo de outras existências, e tranquilizemos os amigos modificados com os nossos votos de êxito e de segurança na execução dos nossos encargos para os quais lhes dirigem. Reflitamos que se a temporária falta deles nos trouxe sensações de pesar e carência afetiva, possivelmente o mesmo lhe acontece, e ao invés de reprovar-lhes as atitudes, ainda mesmo afastados pelas forças das circunstâncias, procuremos envolvê-los em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos mais tarde em mais altos níveis de trabalho e alegria. À vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração, no ádito da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio de fraternidade e no apoio da bênção. Inquietações na terra existem muitas. Temos as que demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que nos povoam o corpo na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinos indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e manifestas, injustificáveis e imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem de imprevisto. Deflagraram-se, por vezes, quando nos acreditamos em segurança absoluta. Não podemos esquecer essas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que, em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses, até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação no exame de ligeiros instantes. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Exercitando a felicidade. Quando desejamos nos tornar melhores em alguma coisa, é natural que nos dediquemos para isso. Se pretendemos participar de uma maratona, iniciamos correndo poucos quilômetros e gradualmente vamos ampliando até chegarmos à meta almejada.
Se desejamos melhorar nossa fluência em algum idioma, praticamos constantemente para adquirirmos o domínio da língua. Se queremos ampliar nosso conhecimento e cultura, abraçamos os livros, nos matriculamos em cursos, buscamos os estudos. Assim acontece em vários campos. Porém, será que podemos exercitar também a felicidade? Se podemos melhorar em vários aspectos de nossa vida, será possível buscarmos investir em nossa felicidade? Desde algumas décadas, um grupo de pesquisadores vem afirmando que isso é possível. Eles pertencem à área de pesquisa da psicologia, denominada psicologia positiva, que vem, desde o início deste século, trazendo interessantes revelações. Dizem esses estudiosos que todos nós temos um patamar de felicidade próprio e característico, individual. Naturalmente, uma conquista muito boa nos irá retirar desse padrão de felicidade cotidiana, assim como um luto ou uma perda grave. No entanto, segundo eles, após um breve tempo, todos tendemos a retornar ao nosso próprio patamar. O que esses pesquisadores descobriram é que podemos elevar nosso nível de felicidade, de bem-estar. Isso significa que nenhum de nós está condenado ou fadado a ser sempre do mesmo jeito, vivendo cada dia como se fosse simples reprise do anterior. Se somos pessimistas, podemos alterar nosso olhar perante o mundo. Se tendemos a ver tudo sob uma ótica negativa, podemos reestruturar a maneira de perceber o nosso entorno. Se nos descobrimos com excesso de melancolia ou a tônica de nossas emoções nos impacta negativamente, podemos alterá-la. Natural que, como todo aprendizado, esse também exija exercício e constância. Frente a essa capacidade que dispomos de alterar nossa perspectiva, podemos estabelecer alguns exercícios. Exercitar a gratidão é uma maneira de desencadear emoções positivas que repercutem por dias em nossa intimidade. Assim, que tal incorporarmos em nosso cotidiano exercícios de gratidão? Ao final do dia, nos perguntarmos: o que podemos agradecer hoje? Há tantas coisas despercebidas, esquecidas, que nos alcançam diariamente. Podemos agradecer por retornar a casa com saúde e paz depois de um intenso dia de trabalho. Agradecer pelo corpo físico que nos permite a vida na Terra. Agradecer pela família, pelos amigos, pelo abraço fraterno, pelo sorriso gentil de alguém. Agradecer pela mensagem carinhosa que nos chegou em momento oportuno, levantando-nos o ânimo que parecia declinar. Agradecer pela possibilidade de servir a quem nos está próximo, a quem amamos, ou talvez a um desconhecido que cruzou conosco na rua. Comecemos hoje esses exercícios. Hoje, antes que se finde o dia. Comecemos a construir uma felicidade mais intensa e verdadeira para nós mesmos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez agradecemos, Senhor, por a oportunidade de falarmos do Seu Evangelho a todos os nossos irmãos sintonizados conosco, pedindo as bênçãos do céu em forma de luz, para que beneficie a todos, embora saibamos que somos seres ainda imperfeitos, passando por várias provações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas contamos sempre ao Mestre com a sua fortaleza moral, dando-nos incentivos a permanecer na luta diária, vencendo a nossa jornada evolutiva. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de espíritos superiores que sempre nos assistem, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade grandiosa de trabalho dentro da seara do seu Evangelho. Muita paz a todos. Meu querido irmão
Adilson, suas despedidas? Te agradeço mais uma vez, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.